Olá galera, aqui é o Mika Nima e eu vou jogar a terceira noite, se eu não estiver enganado, né? É a terceira noite, Five Nights at Freddy's 2. Aí você pergunta, cadê o 1? Eu não fiz, mas eu vou fazer o 1, sim, fica tranquilo, eu vou fazer o 1. Fica tranquilo, gente, eu vou fazer o 1 aqui. Não vai acontecer nada no máximo, só vou jogar essa noite. Eu acho que eu vou morrer nessa, mas já tô pro no jogo. Já sei as mecânicas. Eu não preciso do negócio. Pronto, vou deixar por enquanto aqui. Eu vou arrumar uma coisa aqui que tá errada. Pronto. Eu não sei ler inglês não, meu filho. Que? Não, não, sério. Ah, gente. Como é que já tô aqui? Gente, só pra uma vez, quando aparece a Withered Meg, a gente tem que deixar. Ele não pode olhar pra ela. Ah, morri. Os 2 segundos já morri. Meu Deus. Tá bom, né? Morri. Tá bom, já morri. Agora o que aconteceu? Ah, tem login. Você já parou para escutar as crianças conversando no recreio? Então você deve saber que nada alimenta tanto a imaginação delas quanto as histórias de grandes guerreiros. Eu me lembro de passar horas da minha infância discutindo com meus amigos Cala a quem ia boca. vencer uma batalha, Goku ou Bob Esponja. Mas hoje vamos dar uma olhada em heróis de verdade, que fizeram coisas muito mais grandiosas do que personagens de desenhos animados. Do homem-monstro asteca ao soldado de um braço só, vamos conhecer a história dos maiores guerreiros de todos os tempos. William Marshall. A gente sempre imagina os cavaleiros medievais como bravos guerreiros, ansiosos para entrarem em batalhas emocionantes contra o inimigo digno. Mas a verdade não era sempre que eles não ficavam brandindo suas espadas contra adversários ameaçadores. Na maior parte do tempo, eles ficavam ameaçando pessoas indefesas que mal sabiam empunhar uma espada. Nada muito heróico, não é mesmo? A luta de justas, por outro lado, exigia habilidade de verdade. Essas competições permitiam que cavaleiros experientes praticassem combater outros guerreiros Porcão igualmente fervorosos. que o Matheus odeia. Eu vou falar o hater do Matheus. Eu esqueci o nome daquele porco. De 1146, Marshall foi sequestrado por rebeldes enquanto ainda era criança, numa tentativa de extorquir o seu pai. Mas acontece que o pai de jovem Will não queria brincadeira. E ele disse aos bandidos que eles podiam ir em frente e enforcar o garoto, e que podia fazer outros filhos. Isso que eu chamo de pai do ano. Percebendo essa sinistra dinâmica familiar, eles libertaram o pobre William sem maiores incidentes. Mas esse caso com certeza ficou marcado no garoto, que aos 12 anos fugiu para Normândia para treinar e se tornar um cavaleiro. Em 1166, agora com 20 anos de idade,
Ele finalmente lutou sua primeira batalha de verdade. Pouco tempo depois, ele começou sua carreira em torneios, usando uma massa no combate corpo a corpo ou uma lança em batalhas a cavalo. Depois de acumular vitória após vitória, ele chamou a atenção da rainha Eleanor e acabou virando seu campeão, lutando batalhas em sua honra e se tornando uma espécie de celebridade da Idade Média. Marshall é um cavaleiro de justa excelente, derrotando adversários e mais adversários, e sendo conhecido por ter derrotado mais de 500 guerreiros em sua carreira. Marshall era tão admirado que até foi acusado de ter tido um caso com a esposa do rei Henry, mas as acusações nunca foram comprovadas. Sendo um homem de grande valor, Marshall se casou com uma pessoa da família real aos 42 anos de idade, se tornando o primeiro conde de Pembroke. Ele também acabou se tornando o único homem a conseguir derrubar o rei Richard de Lionheart de seu cavalo. E isso realmente deixou o rei impressionado, já que em seu leito de morte, Richard confiou a Marshall a tarefa de escolher o seu sucessor. Sempre corajoso, Marshall continuou batalhando até a idade avançada de 70 anos, sob o reinado de Rei John, que ele mesmo escolheu como monarca. Eu só queria ver a cara do pai dele depois dessa. Rainha dos Piratas. Yahoi! Para de ser, vamos dar uma banda pelo mar, seu verme sujo. Foi mal. É que eu me empolgo um pouquinho pra falar de piratas. Principalmente dessa daqui, Qin Shi, a rainha dos piratas. Ela nasceu em uma família muito pobre no ano de 1775, na província de Guangdong, na China. Depois de uma infância difícil, ela foi sequestrada por Zheng Yi, o capitão da infame frota de navios piratas. Então, Play Song só pra afastar a Meg. Mas Qin Shi não era A Wither de Meg. O capitão assinaram um acordo pré-nupcial, lhe garantindo a posse de 50% dos rendimentos e de uma parcela da frota de navios. Depois de casada, Qin Shi surpreendeu a todos com sua aptidão para a pirataria. Ela comandou invasões, planejou ataques e partiu para o ataque. Sob seu comando, a frota dos Red Flags passou de 200 navios para mais de 1.800 em poucos meses. A razão para tamanho sucesso se deu por conta do pulso firme de Qin Shi. Ela reescreveu o Código dos Piratas, dando aos marujos muito mais liberdade, mas também punições mais severas pela desobediência. Quando Zheng Yi morreu em 1807, Qin Shi assumiu o comando. Sob sua liderança, a frota ficou imparável, acumulando uma riqueza imensa e exercendo poder sem precedentes sobre o mar da China. E logo ficou evidente que Qin Shi levava a sério o ditado do Homem-Aranha: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Qualquer pirata que fosse encontrado tentando roubar era condenado a perder uma parte do corpo como pagamento pelo crime. E quem quer que ousasse protestar era morto na hora. Além disso, ela também garantia proteção aos Morreu. Ah, mas sério, eu senti medo. Senti um pouquinho, mas... Se eu não tiver... É sério, se for por mim, esse vídeo vai ter uns 20 minutos. Meu Deus. Vou dar uma pausa aqui, porque... Ah, pelo amor de Deus. Pronto, não tem mais anúncio por enquanto. Teria o perdão total por seus crimes, além de poder manter tudo que já havia saqueado, e ainda continuaria operando seus outros negócios legitimamente. Sabendo que a vida de um pirata inevitavelmente acaba em um banho de sangue, Qin Shi aceitou o acordo. Ela dissolveu os Red Flags e se aposentou numa vida de luxo. Eu acho que isso a tornou a pirata mais bem-sucedida de toda a história. Toma essa, Jack Sparrow. Leônidas. Esperar um pouco. Em sua representação reluzente e brilhante por Gerard Butler do filme 300 de Zack Snyder. Mas o diretor de... Sério, aqui eu tô com mais raiva. É a Wither de Meg. Porque nas outras... Hey, they survived one more. Congratulations. Afinal, o cara era bravo. Ele viveu em algum período entre 900 e 132 a.C. na Grécia Antiga. E com certeza o espartano era o tipo de pessoa cabeça dura e que gosta de uma briga. Com apenas 7 anos de idade, todos os garotos espartanos eram tirados de suas famílias e submetidos Um dia saiu. um treinamento militarista financiado pelo Estado, com a intenção de transformá-los em soldados invencíveis. No treinamento, a comida era escassa, as brigas eram encorajadas, e uma vez que era esperado que todo espartano se tornasse um soldado por toda a sua vida, até mesmo a ideia de se render era considerada a maior de todas as desgraças. Apesar de Leônidas nascer na realeza, ele não foi exceção. Ele, assim como muitos outros, sobreviveu ao ápice, mas nunca esteve em seus planos de tornar governante. Seu meio-irmão, Leômenes, era o rei por direito, mas acabou enlouquecendo. Então a coroa foi passada para Leônidas. E cara, que abacaxi que ele herdou. Os persas em 480 a.C., liderados pelo astuto rei Xerxes, marchavam para a guerra sobre a Grécia. Várias cidades-estado gregas... Sempre quando tiver a Wither de Meg, você tem que colocar o som. A lenda conta que na batalha de Termópilas, Leônidas e apenas outros 300 espartanos emboscaram com sucesso mais de 2 milhões de persas, numa passagem estreita nas montanhas, durante 3 dias sangrentos. Enquanto todos os espartanos acabaram sendo mortos, seus sacrifícios inspiraram o resto da Grécia a tomar uma atitude, resultando na expulsão das forças persas.
Essa história é muito heróica, inspiradora e realmente inacreditável, mas também não é Aqui. totalmente verdade. Embora a Oi. história dos 300 espartanos não seja necessariamente irreal, um pequeno detalhe importante não foi contado. Os espartanos não estavam sozinhos. Leônidas havia se aliado com diversos outros estados gregos antes da batalha, e eles ajudaram os espartanos. Eu sei. Eu não queria estragar a festa, mas a verdade é que havia mais ou menos 7.000 soldados no lado grego, e algo entre 100 a 300 mil persas. Mas ainda assim, essa vitória era tranquila para os gregos. Se os números estiverem corretos, os persas teriam entre 14 Ô, sério, esse jogo é muito bugado. Sério, sem brincadeira. O jogo não era assim. e escudo em punho, e percebendo que você tem que derrotar míseros 42 soldados. Na minha opinião, Leônidas ainda é um grande guerreiro, sem exagero. Chandragupta Maurya. Tá bom. Meu Deus, a Atlético 3 é muito difícil. Mas eu vou conseguir. Guerreiro, Chandragupta Maurya preferia a rede servida na ponta de uma lança, na própria sala do trono do seu inimigo. No século IV a.C., a Índia era governada pelo cruel rei Nanda, com quem nem o próprio Alexandre o Grande queria briga. Apesar do poderio militar, o rei Nanda estava preocupado com a crescente força do clã subordinado Maurya. A lenda conta que uma noite o rei convidou toda a família para um jantar em seu palácio, e então os prendeu em seus porões. Enquanto os Maurya sucumbiam à fome, o patriarca da família os fez jurar que eles deveriam destruir o rei Nanda. Por fim, apenas o jovem Chandragupta restou, para roubar ainda mais da prestigiosa família. O rei Nanda libertou o rapaz enfraquecido e uma vida miserável. Depois que perdeu tudo, Chandragupta se conformou com sua vida na pobreza, até que o sábio Chanakya o encontrou. Chanakya havia sido insultado pelo rei Nanda em sua corte e jurou não cortar o seu cabelo até que ele fosse vingado. E o cabelo do sábio já era bem comprido. Juntos, os dois fizeram um juramento de sangue para derrotar o rei Nanda. Enquanto a autenticidade histórica dessa lenda seja bem discutível, o que a dupla fez é inegável. Chandragupta foi treinado nas artes da guerra por Chanakya e se tornou um guerreiro brutalmente corajoso. Chandragupta fez alianças com diversos clãs de dinastias indianas, treinou elefantes de combate e derrotou todos os que tentaram se opor, adicionando os soldados que sobreviveram às suas tropas. Apesar de ser o último de sua família, Chandragupta restaurou a dinastia Maurya a uma força incrível. Finalmente, Chandragupta lançou seu ataque sobre o palácio do rei Nanda, e depois de uma longa e sangrenta batalha, ele se encarregou pessoalmente de executar o rei em seu próprio trono. Chandragupta então rapidamente expandiu as fronteiras do novo Império Maurya, reconquistando territórios que o próprio Alexandre o Grande havia tomado algumas décadas antes. Com uma força de vontade incomparável, Chandragupta eventualmente abdicou ao trono do império que ele mesmo havia criado, dando sua missão por encerrada. Eu não abro mão nem do último pedaço de pizza. Imagina só de um império inteiro que se estendia do sul da Índia até o Paquistão. Chandragupta passou o resto de sua vida como um eremita solitário e morreu meditando em uma caverna isolada. E Chanakya finalmente conseguiu cortar o cabelo. Bom, destruir um império inteiro só porque alguém zoou com sua cara parece meio exagerado, mas você sabe que não é exagero. Eu pedi pra você deixar um like e se inscrever no canal. É muito mais fácil que se tornar um soldado espartano ou comandar uma frota inteira de navios, não é mesmo? E aí, tudo feito? Maravilha. Agora, continuando. Soldado de milhões. Já me disseram que eu poderia comer por 12 pessoas, mas nem mesmo eu posso imaginar ser chamado de soldado de milhões. No entanto, esse título foi conferido ao soldado português Aníbal Milhais, que apesar de seu bigode bem atraente, tinha apenas 22 anos quando foi para a Batalha de Lis. Esse violento conflito aconteceu no norte da França, em 1918, durante o último ano da Primeira Guerra Mundial. Durante dias, Milhais e seus camaradas haviam enfrentado o tormento de um incessante bombardeio alemão. Em uma manhã nublada, o bombardeio de repente parou misteriosamente. Milhais se aproximou de sua arma e avistou soldados que ele não tinha reconhecido, pulando nas trincheiras à sua frente. Percebendo que o bombardeio havia sido um disfarce para uma aproximação alemã, Milhais começou a atirar sobre as sombras, que se aproximavam na neblina. Muitos portugueses tentaram correr e se juntar a eles, apenas para serem derrubados pelos alemães que estavam escondidos no nevoeiro. Milhais continuou a atirar em qualquer coisa que se movesse na neblina, derrubando sozinho dezenas de homens. No entanto, o número de alemães era grande demais, e Milhais foi forçado a recuar. Ele se reagrupou rapidamente com vários aliados, atrás de um muro, mas percebendo que estavam com medo, mandou que fugissem e disse que lhes daria cobertura. Milhais disparou 2 tiros contra os alemães, que se esconderam nas trincheiras por segurança. De forma inteligente, Milhais mudou de posição várias vezes que ele atirava, fazendo com que os alemães achassem que estavam enfrentando mais de um homem. Depois que suas balas acabaram, Milhais, de forma silenciosa, se escondeu debaixo de uma lona, quando vários inimigos começaram a se aproximar. Pensando que um esquadrão inteiro havia desaparecido de forma misteriosa na névoa, eles não pensaram em verificar a lona atrás de um único homem. Por sua bravura, Milhais recebeu a maior distinção de Portugal, a Ordem Militar da Torre, que lhe foi entregue na frente de 15.000 de seus companheiros. O general que entregou sua medalha disse que, embora você seja apenas um Milhais, você vale milhões. Pegou essa? Milhais? Milhões? Deixa pra lá. Imagina só o som de 15.000 soldados rindo dessa piada de tiozão.
Crazy Horse. Você se acha durão? Se sim, aposto que não, como nosso próximo herói. Esse é o guerreiro Lakota Sioux, Crazy Horse. Nascido ao redor de 1842, ele era um homem de bravura inigualável. Com apenas 12 anos de idade, Crazy Horse resgatou seu irmão de um urso pardo raivoso, lutando com sucesso contra a besta, usando apenas um laço. Reconhecido por seu espírito, Crazy Horse tornou-se um jovem guerreiro minerário, nunca hesitando em se colocar em perigo. Quando o ouro foi descoberto, nas Colinas Negras, que ficavam no território Sioux, a convivência pacífica estabelecida anteriormente entre os novos colonos americanos e os Sioux se desfez. Apesar dos tratados firmados com os Sioux, os novos colonos americanos não conseguiram resistir ao doce apelo do ouro. A guerra entre índios e colonos estourou, e Crazy Horse se via enfrentando os americanos diversas vezes. Em uma ocasião, ele agiu como um chamariz solitário e foi perseguido por 80 soldados americanos. Depois de quilômetros de perseguição, Crazy Horse os conduziu direto para uma emboscada mortal. Ele foi um dos comandantes na Batalha de Little Bighorn, um dos embates mais importantes entre os americanos e os indígenas. Durante essa batalha, o tenente-coronel americano Custer tentou surpreender o Sioux com um ataque de envolvimento duplo. Custer pensou que se o cercasse, os Sioux seriam esmagados por seu poder de fogo superior. No entanto, foram as forças de Custer que acabaram cercadas e foram derrotadas de forma contundente. O cerco de um exército maior por um exército menor é bem raro na história militar, sendo que foram realizados apenas por pessoas como Hannibal Barca e Alexandre o Grande, ambos considerados alguns dos maiores comandantes de todos os tempos. Percebendo a movimentação, os Sioux também começaram a circular as tropas americanas, em um contra-movimento de envolvimento duplo, e tudo isso com armas inferiores. Mas infelizmente, essa vitória não durou muito tempo. Os americanos começaram a caçar os búfalos nativos, até sua extinção no final dos anos 1870. Esses animais eram muito importantes para a agricultura Sioux, e acabaram perecendo sem eles. Crazy Horse acabou cedendo às exigências americanas e levou seu povo para uma pequena aldeia. Em 1877, com apenas 35 anos, Crazy Horse foi assassinado durante as negociações de paz com os Estados Unidos. Sua memória ainda é honrada com a cavalgada anual dos Lakota, em homenagem a Crazy Horse. Além de seu gigantesco embora seja incrível, esse memorial é infelizmente encalhado em uma montanha que muitos Sioux consideram sagrada. Isso é como tentar honrar um cristão escrevendo bom trabalho no teto da Capela Sistina. Morte Branca. Com certeza ninguém se divertiu muito durante a Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Não foi bem um período relaxante na história. Bom, em 1979, quando a URSS invadiu a Finlândia, o país estava passando por um período realmente terrível. No início da invasão, a população da Finlândia, que era de mais ou menos 3,7 milhões, enquanto a URSS tinha mais ou menos 175 milhões. Não parece muito equilibrado. Ainda assim, a Finlândia tinha uma coisa que os soviéticos não tinham: Simo Häyhä. Nascido em 1905, Simo levava uma vida bem simples como fazendeiro. Quando os soviéticos invadiram, porém, ele pegou seu rifle e saiu em defesa de seu país, passando por vários de seus troféus de atirador de elite ao sair. Apesar de ser um humilde fazendeiro, Simo tinha os olhos de um falcão, a disciplina de um atleta e os reflexos de um comentarista do YouTube, sempre que eu pronuncio uma palavra errada. Em apenas 98 dias, Simo se tornou o atirador mais mortal da história da humanidade, adquirindo o apelido A Morte Branca. Simo ganhou esse apelido porque em suas palestras nativas ele conseguia se tornar invisível. Ele vestia-se de branco, enterrava-se na neve e até colocava gelo na boca e nas narinas. Isso esfriava o seu ar, de modo que não ficava visível no frio. Simo sabia que um único erro poderia significar a morte, então ele mudava constantemente de lugar. Sempre que ele mirava em um alvo, ele ficava esperando, sem nunca perder a calma ou disparando muito cedo, eliminando os inimigos apenas quando era vantajoso. Esquadrões inteiros foram enviados para a floresta em busca de Simo, e a maioria nunca conseguiu voltar. Como se isso não fosse aterrorizante o suficiente, Consegui passar da terceira noite. Meu Deus. Gente. Meu Deus, tô cansado. Ai. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ok. Noite 4. A guerra terminou uma semana depois, e ele viveu até a idade avançada de 96 anos. Mas em seus menos de 100 dias de guerra, ele passou da marca de 500 mortos, mais de 5 soldados por dia. Esse é um placar muito invejável. Flau e Collie. Tem gente que quer morrer pacificamente durante o sono. Já outras pessoas preferem morrer nas mãos dos guerreiros águia astecas. Escolha o que você achar melhor. Conheça Flau e Collie. Morrer de boas. Morrer de boa. Na tribo Tlaxcala. E de acordo com descrições antigas, ele realmente era um homem monstro. Flau e Collie foi capturado enquanto defendia sua tribo e levado ao imperador azteca Moctezuma I. Moctezuma olhou o rapaz e, temendo sua fúria, ordenou que fosse solto. Flau e Collie recusou a oferta, afirmando que ser capturado vivo era uma desonra.
I don't really understand his movement. Impressionado e um pouco assustado, o imperador propôs um novo acordo. Tlahuicole iria se tornar um azteca e iria comandar uma de suas tropas. Assim, ele poderia dizimando outras tribos em nome de seu imperador. Além de ser mais eficiente que muitos homens, Tlahuicole também era um mestre em muitas armas, incluindo a Eu já me matou tão rápido assim. Pelo amor de Deus. Ok, vou jogar essa próxima noite. Peça crédito sem pesar no seu bolso. Confira ofertas na Serasa. Simule o valor desse. Se fosse golpeada pelo Macahuite, Pelo amor de Deus, como se mano. isso não fosse terrível o suficiente, a arma de Tlahuicole era tão pesada que outros homens não conseguiam nem levar guerreiros águia aztecas. Pronto. Os guerreiros mais cruéis do Império, e todos ávidos pela Agora eu vou ver o que ele vai falar. Para o azar deles, Tlahuicole derrotou todos. Ainda mais olhar. Vários guerreiros tentaram atacar ao mesmo tempo, e ele feriu ou matou mais de 20 homens antes de ser derrotado. O coração de Tlahuicole foi anotado no seu corpo, reverenciando os aztecas que não afetavam. Acho que eu prefiro minha morte mais fácil. Se você me perguntasse quem são as pessoas mais ruins da Terra, alguns respostas fisiculturistas, caçadores de recompensas, youtubers que desafiam outros youtubers em luta de boxe. A lista continua. Com todos esses malvadões em mente, eu acho que não tem ninguém mais vilão do que os Gurkhas, esses guerreiros nepaleses, fizeram parte do grupo de soldados civis do exército britânico por mais de 200 anos. O oficial de campo, Sam Manekshaw, disse uma vez: se alguém lhe disser que não tem medo de morrer, ou está mentindo, ou é um Gurkha. Uau! Para confirmar as palavras do oficial, vamos dar uma olhada na história de Lakshman Gurung. Ele e seu batalhão foram posicionados na Birmânia em 1945, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. As forças japonesas estavam ficando desesperadas conforme a guerra chegava ao fim, e a missão dos Gurkha era impedir o seu avanço para Town. Na primeira noite, Lakshman estava de guarda, longe do acampamento de seus companheiros. De repente, 200 soldados japoneses o surpreenderam com um súbito avanço sobre Tongdao. Eles anunciaram suas presenças, lançando 3 granadas na trincheira de Gurung. Agindo rapidamente, Gurung pegou cada granada e a jogou de volta. Uma, pum, 2, pum, 3. Magicamente, ele demorou demais para lançar a terceira, o que obliterou sua mão. Gurung, no entanto, não podia ficar se lamentando. Ele cravou seu tradicional curto nepalês, um grande punhal no chão à sua frente, e jurou que nenhum soldado japonês iria atravessar. Desequilibrado e com apenas um braço bom, ele pegou sua arma e começou a atirar em fúria pela noite adentro. Os soldados japoneses continuaram jogando granadas em Gurung, mas parece que ele não aprendeu a lição e as jogava de volta. Gurung também ficou cego de um olho durante o tiroteio, mas continuou sua implacável defesa. Ele também ameaçou, gritando: venha e lute contra Gurkha, repetidas vezes, enquanto ele metralhava os inimigos. Por fim, Gurung decidiu tirar o seu cúpio do chão para um último ataque corpo a corpo. Embora essas facas brutais sejam afiadas e pesadas, não há muito que... Depois que ele segurou... Eu já sei que bicho me atacou, aquele lá que fica na nossa sala. Ai, ai. Gente, eu dei uma pausa aqui. I'm so scared right now. Be careful with him. He's really fast. Just try and figure out his movement. Oh, God. I don't know if I'm gonna make it. Good luck. You'll need it. A verdade está por aí, mas isso não significa que sempre a encontramos. É da natureza humana ser cativado por um bom e velho mistério não resolvido. E quanto mais estranho, melhor. E é exatamente isso que eu tenho reservado para você hoje. De carne misteriosa caindo dos céus, até o mais famoso incidente de sequestro de TV de todos os tempos.
Vem comigo dar uma olhada nos mistérios urbanos mais bizarros que ninguém consegue resolver. Misteriosa máquina de refrigerante. Essa máquina de venda automática em Capitol Hill de Seattle se tornou um dos mistérios mais bizarros da história recente da cidade. Além de sua idade notável e estar quase completamente coberta por grafite, o que torna essa máquina diferente da sua máquina de venda comum é que você não tem aquela opção de pedir uma bebida específica. Em vez disso, os usuários são apresentados a 6 botões amarelos desbotados misteriosos, e quando pressionados dispensam uma lata de refrigerante completamente aleatória. Essas máquinas, que apareceram pela primeira vez nos anos 90, são conhecidas por vender latas de refrigerante realmente estranhas e muito raras, muitas das quais não estão disponíveis desde a década de 80. Gente, já foi por isso. Gente, eu vou postar outro vídeo, tá bom? Tchau.